Queridos amigos, vamos lá. Salvação, soteriologia. Queridos, o texto acima referido, como eu já li no primeiro vídeo, né, é o tema central da Bíblia Sagrada, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o título, esse é um tema central da Bíblia, como eu falei no vídeo anterior, né, no início, tá bom? Vamos falar aqui da salvação, queridos. O que significa salvação, né? É um ato ou efeito de salvar alguém, né? Adquirir-se um novo, resgatar, libertar-se de um ônus, ou resgatando, né? Livrar do cativeiro do pecado, tá bom? Essa é a ideia da Bíblia Sagrada. Então, com base querido, no latim, no grego e no hebraico, significa ação resultado de livramento, tá? Preservação de algum perigo ou enfermidade, submetendo segurança, saúde e prosperidade. Então, a ideia é livrar a pessoa de algo que está por vir. Exemplo, vamos agora pegar a ideia da ira de Deus. A Bíblia diz que Deus está reservando seu momento de ira, né? Olha só, inclusive eu estou também no Quai, né? Se vocês puderem lá também, eu nunca mais postei, tem acho que uma semana, mais ou menos, que eu não posto vídeo, né? O que acontece? Mas falei lá sobre a ira e a iras, tá? A ira, querido, a ira proveniente de Deus, ela dura só um momento, certo? A ira de Deus dura só um momento. É a ira quando é saudável, tá? Ela dura só um momento, certo? É aquela a ira da exortação. Ela chega e pá e resolve, tá? E não guarda mágoa e bora para frente. É como o chefe chegou, tá tudo bagunçado. Ele chegou e ó, bora, vamos, para e certo? No momento ali ele tirou, mas depois ele voltou tudo no mesmo lugar, cada pessoa no seu lugar e volta a trabalhar normalmente. Então, de igual forma é Deus. Quando Deus se ira, a ira de Deus dura só um momento, né? Agora, iras no plural é obra da carne, é obra do homem, da carne, né? Iras, ou seja, Pedro fala: não se ponha um sol sobre a vossa ira, ou seja, não guarde essa ira para amanhã. Resolva hoje. Resolva hoje. Porque se você guardar, ela vai virar em raiz de amargura. Aí o diabo encontra brecha em você, tá? E vai trabalhar em você e através de você para destruir a sua vida, a sua família, sabe, aonde tiver, você vai se destruir, porque a ira é para resolver no momento, tá bom, querido? Então, vamos lá, dando continuação, tá certo? Então, Deus está irado, ou melhor, a Bíblia diz que Deus guarda o seu momento de ira para derramar sobre os filhos da desobediência, certo? Para Deus estar com o seu cálice da sua ira para ser derramado sobre a terra, certo? Que será derramado assim na tribulação, na grande tribulação, que a igreja de Cristo, nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós que recebemos a Cristo, nós somos salvos, né? Nós não passaremos pela grande tribulação, seremos resgatados antes, tá? Antes de tudo isso acontecer, seremos arrebatados para estarmos com o Senhor para sempre. Tá certo? Então, vamos lá. Então, querido, a salvação também a salvação não se aplica apenas como posso dizer, a uma definição secular. Temos que analisá-la em dois aspectos, certo? O lado divino e humano, certo? O lado divino, ele é caracterizado, querido, pela participação de Deus na regeneração. Tiago 1,8. Já vai começar aqui as referências, tá? Vamos lá, vamos conferir a Tiago 1,18, melhor dizendo. Tiago 1,18. Olha o que diz. Deixa eu pôr aqui na tradução que a gente costuma utilizar na igreja, que é
é bem mais explicativo e pega todas as palavras, tá bom? Aí diz assim, ó, olha só, vamos explicar a salvação agora pelo lado divino, tá? Segundo a sua vontade, em cima lá, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Olha aí. Então, o Senhor, pela sua própria vontade, foi a vontade dele, ele nos gerou de novo, porque lá com Adão, né, pisou fora, certo? Agora ele nos gerou pela palavra. Quem é a palavra? Cristo Jesus, certo? Pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros a ser criados, ó, as primícias das suas criaturas. Glória a Jesus. Ou seja, fomos gerados de novo e novos. Tá bom? Aquele que recebe Jesus, ele recebe uma nova vida, maravilhosamente. Glória a Deus, glória a Jesus. Agora não, vamos pegar outra referência ainda, falando sobre o lado divino. Romanos 8, 14 a 17, vamos lá. Romanos 14, melhor, é 8, né? 14 a 17. Observamos bem o que diz o texto. Deixa eu marcar aqui. Diz assim, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, queridos, a partir do momento que o homem entrega a vida a Jesus, neste momento acontece algo, né, divino. Porque o Espírito Santo, no momento que a pessoa recebeu a Jesus, o Espírito de Deus passa a morar dentro dessa pessoa, trabalhando em todo o seu caráter, proceder, pensar. O Espírito Santo passa, certo, a guiar, a conduzir você. Por isso que eu aqui ensino vocês, né, a sempre orarem, né? Espírito Santo nos conduz. É ele que conduz, tá bom? O Espírito Santo, tá certo? Então aqui, ó. Então aqueles que são nascidos de Deus, né, que tem o Espírito de Deus, né, eles são guiados, né, pelo Espírito de Deus, e esses são filhos de Deus, ok? Porque você não recebeu o espírito de escravidão, como vocês estavam, né? Sem Jesus lá atrás. Para outra vez estar em temor, com medo, né? Mas você recebeu um espírito de adoção, tá? O espírito aqui é que o texto colocou aqui um E minúsculo, mas é o Espírito de Deus, tá? O espírito de adoção de filhos. Olha, pelo qual clamamos Abba, Pai. Ou seja, como voltamos a ser crianças e chamamos o Senhor de Paizinho, Abba, Pai. Tá bom? Então, continuando, o mesmo Espírito, o 16, o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, testifica, confirma, né, com o nosso espírito, o espírito do homem, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também. Olha só, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele permanecemos, ou se com ele padecemos, né, para que também com ele sejamos glorificados. Esse texto é maravilhoso, irmãos, porque é o seguinte, né, no versículo 16 diz assim que o Espírito Santo confirma com o nosso próprio Espírito, com o Espírito do homem, que somos filhos de Deus. Por isso que há uma certeza. Tá? A pessoa que diz assim, não, Deus sabe. Não, você tem que saber. Não, aí eu já perguntei a algumas pessoas e disse assim, não, quando chegar lá, naquele grande dia, ele que vai saber se eu vou para o céu ou para a terra. Olha, Deus não preparou ninguém para o inferno não, querido. Tá bom? Deus não preparou, Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Você acha? Quem é que merece o inferno? Ninguém merece o inferno. Somente os demônios. Mas se o homem não receber a Cristo, ele vai sim para o lago de fogo. Entendeu? Então, não é Deus que vai escolher, é você que tem que escolher. Tá bom? Perdão. Então, já o 17 diz assim: se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também,
né? Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Ou seja, a herança de Deus, os céus, certo? Os céus, depois a terra passando pela grande tribulação, que irei dar o curso futuro aqui sobre escatologia, que é o estudo do fim, tá bom? Que é o estudo das últimas coisas, tá bom? Se não tiver aqui nesse mojo aqui também eu vou aplicar, que eu acredito que não esteja, tá bom? Mas são cursos importantíssimos para você conhecer sobre o Apocalipse de uma forma explicada, clara. Vou explicar para vocês aqui, tá bom? Então aqui fala que nós somos herdeiros da herança de Deus, que é os céus, a terra, tudo que é o universo é nosso, o Senhor nos deu. Por isso que nós somos muito privilegiados, que o Senhor nos fará, né, como reis e rainhas diante de Deus, glória a Jesus. E iremos reinar com Cristo e Deus, tá bom? Isso é promessa do Senhor, tá bom? Então, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros, ou seja, somos co-herdeiros juntamente com Cristo, né? Se é com, olha só, se é certo que com Ele padecemos, ou seja, o sofrimento que você passa aqui agora, que as dores, as angústias, o negar a si mesmo, o não pecar, certo? E outras coisas mais, certo? Com certeza isso irá passar e não deve ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada, certo? Futura, para que também com ele sejamos glorificados. Amém? Então, esse é o lado aí divino da salvação. Amém? Agora, queridos, também aqui, ó, eu falei da adoção, né? Na regeneração. Agora, na justificação, olha só, o lado divino, na justificação. Atos 13, 39. Vamos lá. Atos 13, 39. Atos 13, 39. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Ou seja, queridos, deixa eu explicar para você aqui o seguinte. A lei de Moisés, a lei anterior, a Torá, certo? Ela não tinha poder de justificar ninguém. Não. Porque, primeiro, a lei, o apóstolo Paulo, ontem mesmo, estudamos sobre a ramatologia, estudo do pecado, ele diz assim: olha, a lei é boa, é espiritual, mas eu sou carnal. Como que vai casar esse negócio? Como é que vai casar? Certo? A lei é de Deus. E ela veio em glória, né? Ela veio poderosa, logicamente que ela veio de Deus. Mas como que eu vou cumprir, né? Agora Jesus vai, né? Deus vai e faz algo novo, maravilhoso. O que ele fez? Ele mandou seu filho para pagar, cumprir toda a lei. Porque somente ele mesmo consegue cumprir a lei. Certo, querido? Pois que somente o próprio Deus é que cumpre a lei. Ele veio como né, em forma de homem, encarnou, né, inclusive o assunto de hoje, domingo, na nossa matéria, ou melhor, estudo na escola bíblica dominical, não vou poder estar por motivo de trabalho, mas é de suma importância, tá? Olha só, o verbo que é Cristo Jesus, né, que é a palavra, né, que é o próprio Deus, ele se encarnou e veio viver todas as dores dos homens. Quem foi ele? Jesus. Ele é o próprio Deus. Ele encarnou, tá bom? Como eu e você. Ele entrou na carne do homem. Ele sentiu todas as dores, as tentações, as perseguições, as angústias dos homens, certo? As batalhas. Foi homem de dores, certo? De trabalho, experimentado nos trabalhos, certo? E por fim, o homem santo de Deus, Jesus, ele não pecou, certo? Ele não pecou, porque para cumprir toda a lei tinha que ser santo. Por isso que o diabo tentou, né, lá no deserto, capítulo 4 de Mateus e capítulo 4 de Lucas, de todas as formas, tirar Jesus do propósito que era a cruz. Porque se passasse pela cruz, toda a humanidade seria salva. Por isso que todo aquele que receber Jesus, Deus dá a ele o poder de ser feitos filhos e filhos de Deus. Entendeu? Então aqui, o texto que nós lemos diz aqui, que
e de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele quem? Cristo, por Cristo é justificado todo aquele que crê. Ou seja, Jesus, o próprio Deus facilitou. Ele fez o quê? Olha, é o seguinte: o homem, né, em si só, né, por ser limitado, pequeno, pobre, nu, certo? Desculpa a palavra, mas miserável, porque o homem não consegue, tá? O homem não consegue, ele é pequeno. O homem é limitado, não consegue cumprir a lei de Deus porque ele é espiritual, porque ele é mau em si mesmo, certo? O próprio Deus saiu de trás do balcão, né, do julgamento, e ele me abraçou esse réu, que era eu e você, certo? E nos conduziu a passar, certo? Por essa ponte maravilhosa chamada salvação. Somente ele mesmo consegue fazer isso. Porque nós, por si só, não conseguiríamos ser salvos por nós mesmos. Ok? Então, quem nos salvou foi o próprio Jesus e por sua própria vontade. Porque em nós não havia e não há capacidade alguma. Ok, queridos? Então a lei de Moisés, o que ela podia fazer era o quê? Apontar o pecado. Exemplo, né? Nós pegamos aqui um exemplo dos mandamentos. Tá? Os mandamentos. As leis são muitas, tá? As leis são muitas. Mas vamos pegar aqui os 10 mandamentos, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. O que é cobiçar? Há pessoas que acham que cobiçar é desejar. Querido, escute só. Cobiçar é uma palavra que ela é uma palavra conjunta que significa ver e pegar. Entendeu? Então, Jesus fala assim, em Mateus 5, né? Ele fala assim, olha, ouviste que foi dito aos antigos lá, com Moisés. Não cobiçará a mulher do teu próximo. Mas aquele que só pensar em seu coração já cometeu adultério com ela. Ou seja, Jesus estreitou a coisa. Se antes você podia, né? Você podia, não é que podia, tá? Mas a palavra tava clara. Só que os homens achavam como fosse uma brecha na lei, né? Eu posso, né? É, eu posso pegar aquilo, né? Mas eu não posso, vamos dizer assim, pegar para mim. Né? Eu posso pensar, não posso pegar para mim. Entendeu? Só que Jesus veio e falou assim, aquele que só pensou já cometeu. Então, olha só, para você ver que não tem como o homem cumprir, porque sobre o pensamento você não tem controle. Agora, você fazer um ninho na sua cabeça, sim, aí você tem controle. Porque aí você imaginar, aí você começar já a criar uma situação, aí você começou já a investir para consumar aquele ato, entendeu? Por isso que vamos lá aqui, calma aí. Por isso que devemos cautelar. Amém, queridos? Vamos lá, continuação aqui. Eu parei aqui falando que é impossível para o homem cumprir a lei de Deus em si mesmo. Somente mediante Jesus conseguiremos cumprir. Ok? Agora, essa foi justificação por meio da salvação em Cristo. Certo? Agora, a salvação do lado divino também pela santificação. 1 Tessalonicenses, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 3 e 4. Olha lá, vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 e 4. Pela santificação, salvo pela santificação. Ou seja, esses são colunas dentro da salvação. Que a primeira é o quê? Nós vemos aqui a regeneração, a adoção, justificação e agora santificação. Todas essas colunas estão dentro da salvação, que é obra do Espírito Santo, certo? Obrando em nós para
sermos salvos mediante Jesus. Amém? Diz assim, ó. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ou seja, Deus quer que nós sejamos santos. O que é santo? Separado do mundo, separado da imundícia. Deus separa. Eu vou santificar isso aqui, eu vou tirar isso aqui fora. Certo? Certo? Essa é a vontade de Deus, que sejamos salvos. Que vos abstenhais. Olha aí. Da prostituição. Ou seja, Deus tirou você de onde? Da prostituição. Mistura. Prostituição significa mistura. Tá? Prostituição significa mistura. Da prostituição. Que cada um de vocês saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Ou seja, que cada um de vocês saiba utilizar bem o seu corpo. Certo? O seu corpo. Para a honra. Viu aí? Ou seja, que cada um de nós saibamos, né? Santificar, separar-nos, né? Nos guardar, abstenhar e guardar, certo? O nosso corpo para servir para a honra, tá? Então é isso aí, querido, pela santificação, ok? Agora, querido, vamos agora pelo falando pelo o aspecto humano, tá? A salvação pelo aspecto humano. Ela é caracterizada pela participação do homem no arrependimento, tá? Como que o homem participa dessa salvação? A porta da salvação se chama arrependimento, certo? Eu quero ser salvo. Estamos falando aqui da salvação. Ele ouviu a mensagem, certo? Quando ele ouve a mensagem, procura entender a mensagem, há um esforço do homem em querer entender a mensagem, certo? Aí vem a aceitação que realmente ele está no lugar errado. Por mais que eu seja bonzinho, eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém, eu não fumo, eu não me drogo, eu isso, aquilo, outro, tal coisa e outra. Mas isso não salva, certo? Ou posso ser o pior perverso da terra, né? Um cachaceiro, drogado, né? Um criminoso, ladrão, prostituto. O que você pode ser o mais vil. A salvação é para todos, ok? E aí, quando a pessoa compreende a mensagem do Evangelho, né? E ela quer, há um desejo no coração dela, há um desejo, né? De querer sair do lugar onde que está. Peraí, eu estou fora do reino de Cristo. Eu preciso entrar dentro do reino de Jesus. Então, é por meio do arrependimento. Confessar seus pecados ao Senhor Jesus. Crer que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus dentro dos mortos. Então, será salvo. Olha só. Ou seja, aceitar o sacrifício de Cristo, né? Que ele morreu foi por você, foi por nós. Certo? Foi por mim. Eu era para que eu estivesse naquela cruz, era eu. Mas mesmo assim, eu seria um morto errado, porque eu não conseguiria jamais e nunca receber, né, a salvação ou cumprir a lei, como já falei aqui, ser justificado, tá? Então passaríamos muito longe, né? Porque a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então Jesus foi que ousou passar na sua frente e disse assim: não, pode deixar, eu vou morrer por você, para te dar a salvação gratuitamente. Glória a Jesus, glória a Jesus, porque nós somos realmente incapazes, mas ele nos deu a salvação de forma gratuita, tá bom? Então, em Atos 2:38 vai mostrar sobre o arrependimento. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, AT aqui, ó. 2:38. Diz assim: E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, lá em cima, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha aí, a palavra que eu falei no início. A partir do momento que o homem arrepende e se entrega a vida a Cristo, certo?
o Espírito Santo passa a residir, a morar dentro dele de uma forma gloriosa, trabalhando em todos os seus caráter, formação, pensamento e outras coisas mais. Tá bom? Então aqui Pedro pregando falou, né, uma das primeiras pregações, ou melhor, a primeira pregação de Pedro, né, depois do derramamento do Espírito Santo, tá bom? Então, para você que já são cristãos, que não foram batizados com o Espírito, ou melhor, no Espírito Santo, porque há uma diferença, tá? Há, no meio cristão, pelo menos dois batismos. O batismo em águas, que é para sepultamento de pecado, tá bom? Que tem que se batizar, é mandamento, é ordem, é uma ordenança de Jesus, tá bom? Aquele que crê e for batizado será salvo. Se você crê e você não ser batizado, Jesus falou, já está condenado, não faz parte dele, tá bom? Não é eu que estou falando, que é o próprio Cristo, o próprio Deus, tá bom? Então tem que se batizar nas águas. E o segundo batismo é o batismo no Espírito Santo. Que batismo é esse? Vai ter um momento da sua caminhada que você tem que buscar o batismo no Espírito Santo. Senhor, agora eu quero o batismo no Espírito Santo, que é a imersão, certo? A imersão no divino, a imersão dentro do Espírito Santo, porque ele já mora em você, agora você vai imergir dentro dele. Como assim? É um revestimento de poder. O Espírito Santo te dá um poder sobrenatural, uma ousadia tão grande, certo? Que a partir de você, através de você, o Senhor começa a obrar obras maravilhosas, curas, milagres, maravilhas, certo? O Senhor começa a fazer a sua vida um tição, isso faz você um canal de bênção, aonde você chega, por meio de você, por meio do Espírito Santo de Deus, certo? Por meio do divino, o Senhor usa muito, vai usar muito você. Eu estou aqui, eu estou aqui maravilhoso, glória a Jesus. Estou aqui sentindo aqui uma glória tão gloriosa aqui nessa manhã. Estou tão aqui porque eu estou falando de algo que eu vivo. O Espírito Santo de Deus está confirmando comigo aqui. Glória a Jesus. E eu sei, meu Deus, estou tentando segurar aqui, tá difícil, mas vamos lá, queridos, porque o Senhor usará muitos de vocês, muitos de vocês. Você chegará aonde vocês chegarem, certo? O Senhor vai usar vocês para abençoar as pessoas. Antes de começar qualquer conversa, põe Jesus na conversa. Jesus, que Jesus abençoe. Jesus abençoe. Jesus é bom. É bênção de Deus. Abençoe o seu dia. Certo? Isso é fé e otimismo. Use isso aí. Jesus para lá, Jesus para cá. Você vai ver como as coisas vão mudar na sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus, tá? Vamos aqui correr, queridos. Glória a Deus. Então, por meio do arrependimento, entramos dentro do reino de Deus, do reino de Jesus, tá bom? Nos arrependendo, certo? Então, querido, no momento que nós recebemos a salvação, nós sentimos de imediato uma tristeza muito grande. Por quê? Porque a nossa carne, ela está contra nós, ela é contra nós, queridos. Eu estou com medo que o vídeo pare aqui, desculpa, tá? Então, o que acontece? Então, quando nós estamos no momento que estamos ouvindo a mensagem, há uma tristeza em nós. Por quê? O Espírito Santo convence a nossa alma que a nossa carne está muito distante de Jesus e precisa que nós entramos dentro do reino. Aí há uma tristeza, porque está exigindo uma mudança. Está exigindo uma mudança. Olha que interessante, né? E aí, aí Deus fala na sua palavra, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, querido. Abra o seu coração, deixe ele entrar. Deixe o Espírito Santo entrar no seu coração, tá bom? Então, uma tristeza, ela vem, mas quando você recebe essa alegria, o seu coração se enche de alegria, de prazer, é uma coisa maravilhosa. Glória a Jesus, tá bom? Então nós sentimos a tristeza a ponto de deixar esse pecado. E aí gera fé, tá bom? A fé que é a amizade, tá? Sempre que você ouvir essa palavra fé, não esqueça, é a amizade. Fé é amizade com Jesus. Tá bom, queridos? Então vamos lá.
É Romanos 10, 8 a 10. Vamos lá. Romanos, versículo número 10, 8 a 10. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessar ao Senhor Jesus e com teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É como já expliquei. Se você confessar com seus lábios, tá? Tem que confessar seus pecados. Tem pessoa que diz assim, não, mas Deus sabe o que é, Deus sabe o que eu estou pensando. Não, mas escute, e você está diante do reino espiritual, da luz de Cristo e das trevas, que é do diabo. Tanto Deus como o diabo precisam saber de quem você é. E você tem que confessar isso com seus lábios. Né? Eu sou de Cristo e sirvo a Deus. Amém? Você tem que confessar isso com seus lábios. Tá bom? Para que os demônios não achem que você é do diabo. Porque em cima do muro não tem uma terceira via, tá? Não existe terceira via. Em cima do muro não tem como. Ou você é de Deus ou você é do diabo. E o muro também é do diabo. Tá bom? Como tem uma história que o homem ficou em cima do muro, né? E do lado de cá os anjos chamavam, vem cá, vem, desce para cá, vem. E a pessoa não vinha, né? Do outro lado o diabo ficava só olhando, o demônio não falava nada, né? E aí alguém perguntou pro diabo, "Ô, por que você também não chama essa pessoa? Lá do outro lado, tá chamando ele. Aí falou assim, não vou chamar não, porque o muro é meu. O diabo fala, né? O muro é meu. Então, querido, em cima do muro, o muro é do diabo. Então, a dúvida é do diabo, não é de Deus. Tá certo? Então, tenha fé, tenha amizade com Jesus. Se entregue e você só viverá só na bênção. Glória a Jesus. Amém? Vamos lá. Agora, aspecto divino da salvação, né? Como já falei aqui da justificação, que para nós era impossível mediante a lei, mas o Senhor Jesus nos deu essa graça maravilhosa de forma gratuita. Olha, é, a justificação, querido, é um ato instantâneo. A partir do momento que o homem creu em Jesus, ele recebeu a Jesus Cristo, certo? Dobrou o seu joelho, arrependeu-se de seus pecados, certo? Da sua vida, e entregou a vida a Jesus, de forma instantânea ele é justificado. E para Deus, agora você é inocente no momento. A partir do momento que você confessa os seus pecados ao Senhor Jesus, neste momento você é salvo. Então Deus, pela sua própria vontade, ele declara inocente, ele absolve o pecador, né? E declara o santo, puro e justo. Olha aí, o homem é santo, puro e justo a partir dessa. Eu falo homem, mas a humanidade, tá bom? Vamos conferir aqui, ó. Atos 13, 39. Atos 13, 39. Opa. Atos dos Apóstolos 13, 39. E de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Bom, esse versículo eu já li, tá? Mas olha aí, vamos mais para frente. Então, então Deus declara, como já falei aqui, Deus declara essa pessoa santo, puro e justo, certo? Cujos pecados não se lembra mais. O Senhor vai jogar no mar do esquecimento, querido, esses pecados. Isaías 43, 25. Vamos lá. Isaías 43, 25. Vamos ver o que Deus faz com esses seus pecados aí após você entregar a vida a Jesus. Né? 43, 25 diz da seguinte forma: Eu, Deus falando, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, os teus pecados, por amor de mim mesmo, olha só. E dos teus pecados me não lembro. Ou seja, somente Deus joga no mar do esquecimento. Porque há pessoas que perdoam, mas aguardam o negócio ali, qualquer coisa passa na cara, né? Jesus não.
ele pega e joga no mar do esquecimento e já era. Agora você é uma pessoa santa, pura e justa. Ok? Então, querido, agora vamos pegar fontes da salvação. A fonte da salvação, que é graça, significa favor imerecível, certo? Que é proveniente de Deus. Vamos ver Hebreus 4,16. Olha lá. Hebreus, quer ver no finalzinho aqui, ó. Roxinho aqui, ó. 4,16. 4,16 diz o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Graça é Cristo. Para que possamos alcançar misericórdia, ou seja, sua bondade. Esse nome misericórdia é uma junção de dois nomes, sabia? Miséria e córdia. Córdia do quê? Do coração. Ou seja, é Deus tendo compaixão do miserável pecador. De mim e de você. Certo? Então, olha só, chegamos com confiança, fique tranquilo, pode vir tranquilo, tá bom? E para que alcancemos a bondade, a compaixão e a graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, ou seja, chegou o tempo para que você seja alcançado pela bondade do Senhor Jesus, tá bom? Então, o trono da graça de Deus é que nós devemos chegar, né? É de lá onde que emana toda a bondade de Deus, para nos redimir, querido, certo? E de sermos salvos mediante Cristo, certo? Agora, querido, também a fonte da salvação, ela é manifesta em Cristo. 1 João 1,14. Vamos ver aqui, ó. 1 João 1,14. 1 João... É 1,14 ou 1,4? Vamos lá. Não é 1,14. Perdão. É Evangelho de João. Evangelho é aqui em cima, aqui, ó. Azulzinho. João. Porque tem 1 João, tá? Tem as epístolas. 1ª, 2ª, 3ª João. E tem o Evangelho de João. Tá? Primeiro 1,14. Vamos lá. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo? Cristo Jesus. Ele se encarnou. É Deus, tá? O verbo é Deus. É Jesus. Certo? E habitou entre nós. E vimos a sua glória. Quem falou isso? O apóstolo João. Ele falou vimos porque não estava só ele, né? Estava ele e os 11, né? E mais de quantos mil pessoas. Então todos eles viram a glória de Jesus. O operar de Jesus. Como a glória do unigênito do Pai, o seu único Filho de Deus, cheio de graça, cheio de favores, né? E da verdade. Glória a Jesus. Então são fontes da salvação, né? Nós vimos aí a fonte da salvação que é a graça, né? Que é proveniente de Deus, certo? Mas ela também é manifestada em Cristo, ok? Conforme lembra agora esse último texto, né? Que é o seu favor imerecível. Então, a encarnação de Jesus, ela é a maior expressão de amor, né? E de grande graça divina para todos nós. Amém? Agora vamos falar sobre fundamentos da justificação, querido. O fundamento da nossa justificação está expresso na justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A pessoa que diz assim, eu quero justiça, né? A pessoa que diz assim, né? Eu quero justiça. Mas presta atenção. Justiça, o que é justiça? Né? Bom, para nós aqui, a justiça de Deus, né? A justiça que Deus fala, né? Significa retidão, fazer o que é justo. Justiça é isso. A balança de Deus é justa, então é a justiça de Deus, tá bom? Então o fundamento da justificação é a justiça de Deus, manifestada de três formas na Bíblia. Né? Primeiro, pelas suas santidades, né? Então, a sua justiça ela está intimamente ligada à sua honestidade e retidão de caráter, certo? Vamos ver aqui, ó, Miqueias 6:8. Miqueias 6:8. MQ aqui, ó.
6, versículo 8. Diz o seguinte: Ele te declarou, ele quem? Deus. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, de você. Senão que pratique a justiça, o que é justo, o que é reto, o que é retidão, certo? E ames a beneficência, a bondade, e andes humildemente com teu Deus. Então, é o que Deus pede de todo homem, de todos nós, tá bom? Então, essa é, né, fundamento da justificação. A justiça, fazer o que é justo. É justo o que você está fazendo? É reto? Analise aí. Se for reto, se for justo, Deus está com você. Se não for justo, Deus não está com você. Cuidado aí. Principalmente você comerciante, você que... Cuidado. A bondade do Senhor não está com você. Quando você faz o que é errado, meta a mão no que, o que não é seu. E se você cobra excessivamente. Né? Você que são também pessoas que são agiota. Agiotismo é pecado. Cuidado. Sempre pegar dinheiro com juros, Deus vai cobrar de você. Você não tem legitimidade para isso. Tá bom? Então Deus condena. Tá bom? Capítulo 8 de Esdras, se não for de memória. Esdras, capítulo 8. Tá bom? Você confere lá. Então, como eu falei aqui, pela santidade, vivendo uma vida justa, certo? Justiça justa, ok? Agora, também o fundamento da justificação está pelas riquezas da graça. Olha aí, as riquezas da sua graça, a riqueza da graça de Deus. Vemos aqui Efésios 2:7. Efésios 2:7. Diz assim, ó, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, Deus quis mostrar, né, as riquezas, né, da sua graça, do seu favor, quando, né, enviou Cristo Jesus para morrer por nós, para nos dar essa maravilhosa salvação de forma gratuita. Que Deus maravilhoso, que Deus gracioso, né, o nosso Deus. Glória a Jesus. Então, ninguém jamais conseguiria atribuir justiça a si mesmo, de forma a ser aceita por Deus, né? Pois pela graça nós somos salvos, né? No versículo seguinte aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, da amizade. Viu aí? Da indicação. E isso não vem de você mesmo. É dom de Deus. Amém? Então, vamos falar aqui da terceira base aqui da fundamentos da justificação, que é por meio da fé. Romanos 3:22. 3:22. Olha lá. Isto é a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Ou seja, querido, somente por meio da fé. E também 1:17, né? Vamos ver aqui, ó. 1:17, que esse texto aqui, ele foi um dos textos que revolucionou, né, o mundo no século XVII, certo? E assim, ó, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé, viverá da fé. Ou seja, querido, mostra que só por meio da fé alcançamos a salvação, né? Só por meio da fé, da amizade com Jesus, com Deus, ok? Aí Paulo também fala aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, se me for a memória, no capítulo 6, ele fala assim que a amizade com o mundo, né, nos torna inimigo de Deus. Então, se você está muito íntimo com o mundão, com o mundo, né, ou seja, você que não recebeu Jesus ainda, certo? Você
para Deus você é inimigo dele. Você está chamando Deus para quebra de braço. Certo? Não queira isso aí, porque isso aí é maldição para sua vida. Tá bom? Tudo que você faz dá errado. Agora, quando você recebe a Jesus Cristo pela fé, aí sim, aí é benção. Aí é benção. Porque você se faz amigo de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Recebeu Ele em seu coração, em sua vida, na sua família. Com certeza as coisas só tendem e tenderá a dar certo. Porque você está sendo instruído. Glória a Jesus. E a bênção de Deus está com você. Há uma frase, há um texto muito forte. Ele é muito pesado, mas é bíblico, tá? Mas olha só, vou falar aqui só porque a gente está falando de bênção e maldição. Né? O salmista falou assim, ó, não quer a bênção, que a maldição te acompanhe. Misericórdia. Mas aqui só tem abençoados. Que o Senhor abençoe a vossa vida e a vossa casa. Amém? Então que nós recebemos assim só as bênçãos de Deus. Nós não queremos maldição. Sai de nós. Em nome de Jesus. Certo? Nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não anda segundo a sua própria vontade, mas segundo a vontade do Espírito de Deus. Tá bom? Agora aqui vamos falar aqui também sobre instrumentos divinos da justificação. Falei aqui, né, da fontes, né, ou fundamentos da justificação. Agora falaremos sobre instrumentos divinos da justificação, que é o sangue de Jesus Cristo, querido. Em Romanos 3:25, observamos aqui, ó. Já lembra esse versículo, mas vamos aqui ler novamente para a gente lembrar. 3:25. Ao qual Deus propôs para propiciação. Ah, não, esse aqui não. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Ou seja, meus amigos, só mediante o sangue de Jesus. Eu lembrei aqui ontem, né, um estudo ramatologia, estudo do pecado, falando que, né, antes se pegava-se um animal e imolava, cortava ali o pescoço ali em cima do altar, aquele sangue escorrendo ali simbolizava, aquele sacrifício simbolizava ali, né, o pecado saindo de dentro do homem, né, certo? Mas Jesus não, Jesus veio para quê? Ele é o Cordeiro de Deus, sim, mas veio para tirar o pecado do homem, ok? Isso porque o sangue de Jesus Cristo satisfaz as exigências, tá, da parte de Deus para a salvação do pecador. Vamos ver aqui, ó, Hebreus 9, 23 a 28. Hebreus 9, certo? Hebreus 9, 23 a 28. Diz assim, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. De Deus. Deixa eu ver aqui. Né, de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se santificou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Somente Ele, como já falei desde o início, né? Ele que conhecia os céus, Ele que sabia quais as exigências dos céus, né? E Ele sendo divino,
né, ele conseguiria nos dar essa maravilhosa salvação, né, morrendo-se uma só vez, né, e assim aparecerá novamente agora, né, ressuscitado, logicamente, né, nos dando assim a salvação mediante a sua graça maravilhosa. Amém? Então vamos aqui também falar de outros instrumentos da salvação, certo? O instrumento humano da justificação. Agora falaremos sobre o instrumento humano da justificação, que é pela provisão divina somos perdoados, certo? Somos perdoados, justificados e salvos da condenação eterna. Filipenses 2:8. Vamos ver. Filipenses 2:8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Isso foi, né, o instrumento humano, né, que Deus usou para nos dar a salvação. Foi encarnar o culpado, encarnar um culpado, né, que é Cristo. Então ele colocou todos os nossos pecados sobre Jesus, né? Por isso que Jesus ele se fez maldição por mim, por você. Ele se fez maldição. Olha só, é só você pensar sobre isso aí, para que você não sofresse a pena, ok? Agora, Atos 10:43. Atos 10:43. Diz assim: a este dão testemunho todos os profetas, como já falei, né? De Gênesis e Apocalipse aponta para Cristo, né? De que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Ou seja, parece um sonho, querido. Parece um sonho. Porque para os profetas da antiguidade não teve essa moleza que eu e você teve, né? Eles tiveram realmente que viver da forma literal, certo? Então vejamos bem, né, como foi difícil para aqueles homens antes de Jesus, né? Então, então a partir daí, querido, compete andar sempre na fé, certo? Nós devemos andar sempre por meio da amizade com Cristo, como está escrito lá em 2 Coríntios 5:7. 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista, ok? Para realizar, né, obra da fé. Segundo Tessalonicenses 1:11, primeiro 11. Primeiro 11. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, salvação, né? E cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Você vê aí? Que maravilha. É Ele que nos dá essa graça maravilhosa. E também sentir, né, a alegria da fé, a alegria da amizade. Filipenses 1:25. Filipenses 1:25. Esse é o nosso Deus, certo? Porque quem é de verdade, quem está junto, ele também está no momento de alegria e nos torna feliz, né? E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vocês para proveito vosso e gozo da fé, gozo, alegria, tá certo? Deixa eu ver aqui na linguagem aqui. Deixa eu pôr aqui na NVI. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Bom, é o mesmo versículo, só que a tradução bem atualizada e com certeza bem próximo aí do original que foi escrito, tá bom? Do grego. Então agora, efeito da justificação, querido. O efeito da justificação, né, que está dentro da salvação, é paz. Romanos 5, primeiro.
Romanos 5 primeiro. Desculpa o barulho aqui, querido, mas tem que continuar. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Primeiro é paz. Só que não é a paz, querido, é a paz do mundo, tá? A ausência de guerra, aquela paz do coleguismo, a paz do, sabe, do jeitinho. Não, não é essa. A paz de Deus é uma paz interior, uma paz transcendental, uma paz que entra, ou melhor, que ela mora em você, independente de qualquer situação, você tem paz, porque você sabe em quem você confia. Como Paulo falou, né? Eu bem sei em quem tenho crido. Eu bem sei em quem tenho crido. Ou seja, é como você, você trabalhasse numa empresa e você conhece muito bem o patrão e você dizer, olha, o patrão me conhece muito bem, eu estou aqui tranquilo. Ou seja, quando há confiança, há paz. Então confie e tenha paz, tá bom? Então, nós que somos justificados, experimenta a paz com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Essa paz é maravilhosa, tá bom? Que também, e ela é fruto do Espírito Santo, tá bom? Então ela é fruto do Espírito. Primeiro 11 de Filipenses diz o seguinte, eu já li, vamos lá novamente. Cheio de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Tá bom? Olha aí. Então, frutos de justiça, tá bom? Que a nossa atitude muda, certo? Nossa forma de pensar, de falar, de agir, de estar, de olhar, muda tudo, tá, querido? Então, agora, pela justificação, produzimos frutos em abundância. Olha, Evangelho de João 15:5. Ó, eu sou, Jesus falando, eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada poderíeis fazer. Olha só mediante quando você está em Jesus, é como se fosse uma planta plantada na árvore, certo? Não sei se você a vida que mexe com jardinagem sabe, né? Que há possibilidade sim, uma planta, uma plantinha nada a ver, plantar numa árvore. Então assim é nós em Cristo, certo? Então aquela plantinha vai florescer, vai frutificar, porque está plantada na árvore, ok? Agora, vamos dar sequência aqui. Agora progressivamente, né? O fruto ele será progressivo, né? É progressivamente. Marcos 4, 28 e 29. Vamos ver aqui, ó. Marcos 4, 28 e 29. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Olha aí. Aqui ele ensinando sobre o plantio, né? Olha aí. Ou seja, a, a, esse processo da frutificação em nós, querido, ela é ela é, como posso falar para você, ela é progressiva. Há pessoas que se convertem hoje, há pessoas que dizem assim, mas a pessoa ela agora não é crente, por que está fumando? Por que está bebendo? Por que está falando? Queridos, é progressivo, tá bom? É, a pessoa, vamos dizer, ela mentiu, certo? Há 50 anos, agora ela converteu-se a Cristo. Você acha que é mudar né, de ontem para hoje? Não, querido, é um processo. Ela começou o tratamento, certo, querido? Ou seja, até você que criticava, você agora já sabe que há um progresso, há um processo e é progressivo, ou seja, é gradativo. A pessoa começa com A, depois B, C e vai melhorando. Nós somos como a luz da aurora, vai brilhando até tornar-se dia perfeito. Continuando, que não posso parar. Certo? Então, ele é progressivo, tá bom? Agora, acredito também aqui, ó, certo?
esse fruto, né? Esse também será de louvor, Hebreus 13:15, e de justiça, Tiago 3:18. Agora também, efeito da justificação é a prosperidade. Olha, Provérbio 4:18. Vamos ver aqui, ó. Provérbios 4:18. Mas a vereda do justo, o caminho do justo, né? É como a luz da aurora, acabei de falar, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, tá bom? E é bíblico, tá certo? Prosperidade, tá? Então, uma vez que a pessoa foi justificada, a sequidão espiritual acaba e passamos a viver dias é, melhores, prósperos, até chegar a Jerusalém Celestial. Salmo 87:7. Não, 84:7. Vamos ver lá? Salmo 84:7. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Ou seja, iremos criando cada vez mais, né, lugar, força, estabilidade em Deus. Agora, a regeneração é um ato divino pelo qual a criatura humana experimenta, né, uma radical mudança instantaneamente no seu interior, mesmo que este irá transparecer, né, gradativamente. Também pode ser definido, querido, como tomar a ser gerado, ganhar nova vida, reconstrução, reorganização e revivido. Tiago 1,18. Na sequência, abordaremos esse assunto, querido, quanto aos seus conceitos bíblicos, tá? Suas necessidades, meios e efeitos, ok? Então, o conceito bíblico sobre a regeneração é um novo nascimento ou recriação. A pessoa torna a, a, a uma nova vida, tá bom? Então, em Adão, somos nascidos fisicamente, sob a natureza do pecado. Mas em Cristo, agora, somos nascidos de novo como participantes da natureza divina, agora com a natureza divina, em retidão e justiça, permitindo, né, a nós ser uma nova criatura, um novo homem. 2 Coríntios 5,17 diz assim: ó, quem está em Cristo, nova criatura é, nova criação é. Você é uma nova criação de Deus, ok? Você que recebeu Jesus agora, você é uma nova criação. Você que recebeu há muitos anos, você é uma nova criação. E você que vão receber também, o Senhor pode tornar você uma nova criação, ok? É só você receber Jesus em sua vida e as coisas vão fluir. E você vai dizer assim, poxa, quanto tempo perdi, né? Efésios 4:24 também vai falar sobre isso aí, né? Evangelho de João 3:3 ao 5, sobre Nicodemos ali. Ele pergunta, mas Senhor, será que eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente? Ele diz, não, não é isso. É a sua forma de pensar. Receba Jesus, confesse seus pecados a Ele e tudo vai acontecer, certo? Evangelho de João capítulo 5, primeiro, e Efésios 2:10, certo? Então, o conceito bíblico sobre a regeneração também é sobre a lavagem, né? Devido ao estado natural do homem, querido, procedente de Adão, desobediente, né? Romanos 2:8, extraviado, Romanos 3:12 e Tito 3:3, né? Concupiscente, né? 1 Pedro 4:2, ou seja, nós vivíamos em imundícia, né? Da prostituição, das mentiras, do engano, fomos lavados. Éramos também o que? Imundos. A pessoa que vive num mundo que não recebeu ainda Jesus, ele é imundo. Por mais que seja o mais bonzinho que tiver, tá? O mais bonzinho. Ele, para Deus, é imundo. Certo? Isaías 64:6. Está doente. Isaías 5:6. Necessita de uma lavagem espiritual num todo, tá? Espírito, alma e corpo, porque, né, o Espírito de Deus fala assim, né? Que nós sejamos preservados em espírito, alma e corpo. Precisamos ser lavados, certo? Através da palavra de Deus, certo? E do sangue do Cordeiro. Apocalipse 1:5, depois Apocalipse 7:14, ok? E vamos dar sequência. Agora,
Conceito bíblico sobre a regeneração, a nova criação, né, é pela ressurreição espiritual, né, que capacita o homem a não passar pela segunda morte, que é o lago de fogo, tá? Que é uma separação eterna de Deus, que é o maior castigo, né? Uma vez que todos os nascidos em Adão estavam condenados a esta separação eterna, né? Em Romanos 5,12 fala, mas Cristo, né, nos ressuscitou, nos livrando desta morte, dessa condenação eterna. Glória a Jesus. Agora, pela renovação, certo? Essa renovação ela compreende em dois aspectos. Primeiro, o homem é despido com seus efeitos, né, os seus pecados, e depois vestido agora uma nova criação, conforme Colossenses 3:10, tá bom? Então agora também pela o conceito bíblico sobre a regeneração, a nova criação, é pela transladação espiritual. O homem nascido em Adão, que fisicamente é por natureza sob o reinado, o domínio do diabo, mas com a regeneração agora em Cristo Jesus, é transportada para outro reinado, outra dimensão da vida, tendo Cristo como um rei e governando da sua vida. Colossenses 1,13. Então é diferente, querido. Tudo se muda na sua vida, tá certo? Glória a Jesus. Agora a perdição espiritual de todos, querido. Olha só, a perdição espiritual de todos. Com o pecado, o homem ficou espiritualmente perdido, sem direito à herança do reino de Deus. E para que possa ter total direito, é necessário que haja um novo nascimento. Agora, né, confira lá em João 3,3. Tá? Todos estão, né, debaixo do juízo divino, certo? 9,27, que é a morte. A morte é a condenação do pecado sobre todo o homem, certo? O pecado é consequência, a morte é consequência do pecado, ok? Agora nós podemos fazer com que ela atrase, a morte atrase, ok? Vivemos em Cristo Jesus, certo? E aí vamos viver quanto tempo o Senhor quiser que nós fiquemos aqui na terra, abençoando as pessoas, tá bom? Aí, meu amigo, você vai durar, viu? E além disso, quando você apagar aqui, né, porque está no roubo da morte, você vai ter que morrer mesmo, certo? Com certeza você deixará grandes legados aí para a glória de Deus e Cristo Jesus. Amém? Então, o homem na sua velha natureza está condenado à morte e terrivelmente julgado, mas só Cristo poderá livrar o homem de tal condenação. Romanos 8:1 e João 5:24. Somente os filhos de Deus que tem o direito da herança, tá? Né, que é o céu. O novo nascimento dá o privilégio ao homem de tomar e tornar filho de Deus. E sendo filho terá direito à herança. Romanos 6:16 a 17 e Gálatas 4:7. Tá? Agora, os meios da regeneração, que é a obra do Espírito Santo. Tá bom? É ele que produz em nós. O Espírito Santo é quem coopera com a palavra de Deus na regeneração. João 16:7 a 11. Tá? Então, a palavra de Deus, os meios da regeneração também é a palavra de Deus. A palavra é como uma semente que germina, queridos, na alma humana, né? Dando-lhe nova vida. 1 Pedro 1:23 e Tiago 1:18. Agora também a regeneração, porque ela é vontade de Deus. Deus não quer que ninguém se perca. Aí quebra aquela velha coisa, quando chegar lá, eu vejo, ele que sabe, não. É você que sabe que se você vai ser salvo sim ou não. É você que decide, tá? E tem que decidir agora. Não dá para decidir lá quando chegar. Quando chegar lá, já era. É aqui e agora, tá bom? Tem que decidir aqui, não é lá. É aqui, tá bom? E viver em novidade de vida, recebendo ele como seu salvador, ok? Então, a regeneração tem origem no próprio Deus, ok? Nasceu dele. João 1,13, Tiago 1,18. E a obra de Cristo. A obra de Jesus, a sua obra expiatória na cruz, foi o remédio eficaz para desfazer todo o pecado. Efésios 1:5, 6 e 1 João 1:9, né?
o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ok? Agora, a ressurreição de Cristo. A sua ressurreição nos garante a regeneração. Porque ele ressuscitou, está à destra do Pai, reinando para nos dar a salvação, queridos. Glória a Jesus. Então, dando continuação aqui, acesso ao reino de Deus, né? A regeneração nos dá acesso ao reino de Deus, vida vitoriosa, o amor, né? O amor ao mundo desaparece, certo? Tornamos-nos filiação divina, somos adotados em Cristo, né? E os direitos como filho adotivo, né? Somos filho adotivo em Cristo, porque nós não éramos, né, do reino, então passamos a ser do reino, tá? E há muitos privilégios, conforme aí Apocalipse 24 e Romanos 8:17. Amém? Agora, instrumento da adoção, que é a soberania de Deus, né? A redenção de Cristo, o Espírito Santo, a promessa,